Eu gravei isso aqui para poder explicar um pouquinho para vocês a respeito das propriedades dos materiais, né, que alguns ficaram com bastante dúvida, erraram muito a atividade da aula passada, não compreenderam bem a proposta, né, da atividade de sábado, então eu preferi gravar para poder explicar um pouquinho. Os materiais, eles têm propriedades próprias, né, e essas propriedades fazem com que, em contato com outros materiais, aconteçam coisas diferentes. Então, uma das propriedades que a gente tem é a densidade, né? O que é a densidade? A densidade é aquilo que vai fazer com que o material, em contato com outro, que ele tenha uma atitude de afundar ou de boiar. Vou explicar assim para ficar mais fácil para vocês, tá? Então, eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho um copo com água, tá? E esse copo com água, eu tenho aqui, ó, um dado. Esses dados pequenininhos comuns da gente jogar. Então, esse dado aqui, quando eu coloco ele na água, se ele for menos denso que a água, ele vai flutuar. Se ele for mais denso do que a água, ele vai afundar, tá? Então, quando eu coloco aqui, ó, ele afundou. Então, significa o quê? Que esse dadinho, ele é mais denso do que a água, tá? Então, por isso, ele afunda. Agora, se eu faço aqui, ó, coloco uma água aqui nessa vasilhinha, vou colocar a água, tá? Tô pondo para vocês verem que realmente tem água, né? Então, eu coloquei a água nessa vasilha. E aí, eu vou colocar nessa vasilhinha aqui um barquinho de papel, né? Que eu fiz. Então, o que acontece com esse barquinho de papel? Ele flutua pela água, né? Que, ó, mesmo que eu mova com ele, ele não vai afundar. Por que ele não vai afundar? Porque ele é menos denso do que a água. O dado é mais denso, por isso ele afunda. O barquinho é menos denso do que a água, por isso ele vai flutuar sobre a água. Então, essa é uma das propriedades dos materiais que a gente tem aí, não é isso? Outra propriedade que a gente tem é a elasticidade. O que é elasticidade? Como a própria palavra fala, vem de elástico. É a propriedade que alguns materiais têm de, quando a gente põe força, ele amplia o tamanho, ele estica, né? E quando eu tiro essa força, ele volta para o tamanho que ele tinha antes, para a condição que ele estava antes. Então, isso vai acontecer com elásticos, né? Com alguns tipos de tecido que a gente tem, com essas gominhas, aquelas gominhas que se colocam nos aparelhos dentários. Então, elas têm essa propriedade de, quando põe força, elas mudarem a forma e retornam à forma original assim que você tira a força, tá? Essa é a elasticidade. A outra capacidade é a solubilidade, que é uma das propriedades que tem da gente dissolver, né, os materiais quando a gente coloca em água. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um copo com água e aí nesse copo com água aqui eu vou escolher um material para poder misturar com essa água, né? Eu vou escolher aqui o sal, tá? Então, isso aqui é sal. Eu vou colocar uma colher de sal aqui um pouquinho. E aí, quando eu coloco, né, na hora que eu coloquei aqui, o sal tá aí, ó. Só que, na medida que eu vou misturando isso aqui, que eu faço a mistura, o que que ocorre? Esse sal, ele se dissolve com a água, né? Ele vai misturar com a água aqui, ó, porque a água tem essa capacidade de dissolver vários materiais. Um deles é o sal, por exemplo, né? Então, aqui eu já não tenho mais visibilidade para o sal e para a água. Os dois estão aqui juntinhos, certo? Então, essa é a capacidade que eu tenho, que se chama de solubilidade. É a capacidade que alguns materiais têm, né, de se dissolver em contato com o líquido. A água, é uma informação, ela é conhecida como solvente universal, porque ela é capaz de dissolver vários tipos de elementos, tá? Então, por isso, essa característica da água de ser chamada de solvente universal. Aí depois, a gente tem a capacidade que a gente chama de condutividade elétrica. O que é condutividade elétrica? Nada mais é do que a capacidade de conduzir eletricidade, né? O que acontece, por exemplo, com os fios de cobre, né, que a gente tem na casa da gente, que conduz eletricidade lá de fora da rua para dentro da nossa casa e dentro da nossa casa para todos os equipamentos, certo? A gente tem também a capacidade da força magnética, né? A força magnética a gente tem mais o exemplo do ímã, né? Quando a gente tem ímãs, a gente coloca alguma coisa, ele atrai os metais. Então, isso é magnetismo, tá? Aí a gente tem, na questão do magnetismo, são metais, né? Que vão ser atraídos por determinados tipos de elementos, tá? Então, essas são as propriedades básicas que a gente tem com relação aos materiais.
E nós vamos fazer agora uma atividadezinha, né, lá no Google Forms para fixar isso aí. Então façam com atenção, leiam, tá? Não fica só, marquei, tá pronto, não. Faça a atividade com bastante carinho, com bastante atenção para você conseguir um resultado legal e para que haja realmente aprendizagem, certo? Então, e parabéns, né, para aqueles que fizeram os vídeos da aula de sábado, tá? Que fizeram o relatório também e que, né, se propuseram a cumprir com as responsabilidades que tem, tá? Mais uma vez, meus parabéns, um abraço e boa atividade.